A Cross Guild pode acabar seguindo os mesmos passos dos lendários Piratas Rocks. No vídeo anterior, a gente comentou sobre a possibilidade da braçadeira do Capitão John conter um mapa que não leva apenas a um simples tesouro, mas sim ao próprio One Piece. E surpreendentemente, esse artefato ainda está nas mãos do Bug. Isso pode ser a grande vantagem dele em relação aos outros Yonkou. Enquanto os três imperadores estão em busca de completar os 4 Poneglyphs, restando apenas um para chegar em Laugh Tale, Bug, mesmo sem ter nenhum Poneglyph, pode ter em mãos o mapa que leva direto até a Ilha Lendária. Mas aí vem a grande questão. Caso todos esses imperadores se encontrem em Laugh Tale, será que o Bug teria alguma chance contra eles? Será que ele conseguiria enfrentar seus rivais como Shanks, Luffy e Barba Negra? Porque todos nós sabemos o quanto Luffy ficou poderoso após o despertar da sua Akuma no Mi. E o Barba Negra também não fica atrás. As melhorias dele foram gigantescas, não apenas individualmente, mas em todo o seu bando, que tem evoluído cada vez mais. Recentemente, inclusive, foi revelado quais Akumas no Mi os seus subordinados possuem. Sem falar que ele ainda recrutou um novo membro, um ex-almirante da Marinha. Já o Shanks, com as últimas revelações de que ele está diretamente ligado aos Dragões Celestiais e ao governo mundial, deixou o Bug em uma posição ainda mais inferior. E justamente nesse momento, Bug anuncia sua intenção de disputar o One Piece e se tornar o Rei dos Piratas. E é exatamente isso que levanta a dúvida. Quem o Bug pode recrutar para sua Cross Guild? Como ele vai se fortalecer a ponto de enfrentar outros imperadores? Porque se a gente parar para pensar, a Cross Guild é praticamente uma versão moderna dos Piratas Rocks. A estrutura é bem parecida, e os últimos capítulos mostraram que o lendário bando dos Rocks surgiu através de uma Davy Back Fight, onde seus membros eram, na verdade, capitães extremamente poderosos que foram derrotados e integrados ao bando de Shebeck. Ou seja, os Piratas Rocks eram formados apenas pelos mais fortes dos mares. E se olharmos para a Cross Guild, vemos exatamente a mesma coisa. Cada um dos seus integrantes é uma lenda no seu próprio campo, tanto que não existe nem mesmo um líder definido entre eles. E para a gente entender melhor essa comparação, precisamos analisar o que exatamente o Oda quer transmitir ao criar a Cross Guild. Esse grupo é formado por 3 antigos membros do Shichibukai, os 7 Corsários do Mar. Eles se uniram justamente para não caírem nas mãos da Marinha, já que agora estão sendo caçados depois de terem perdido seus cargos de Shichibukai, substituídos pelos Serafins. Ou seja, voltaram a ser tratados como criminosos pelo governo mundial. E para mim, como o Oda já confirmou que o líder da Cross Guild é o Bug, a ideia por trás disso parece ser uma inspiração num circo. Bug é o palhaço no centro do espetáculo, enquanto seus companheiros representam as feras que o cercam. Isso faz todo sentido quando olhamos para seus atuais aliados. Crocodile, cujo nome vem literalmente de um animal, e Drácula Mihawk, cujo nome carrega o Hawk, ou seja, um falcão. Esses detalhes parecem ser uma pista de quem mais pode acabar entrando na Cross Guild, personagens cujos nomes tenham ligação com animais. Seguindo esta lógica, a primeira candidata perfeita seria Boa Hancock. No capítulo 1059, vimos a Marinha atacando a Amazon Lily com o objetivo de capturá-la. Só que não foram apenas eles. Os piratas do Barba Negra também apareceram para tentar pegar a Imperatriz. Por conta disso, Hancock considerou deixar sua ilha para trás, justamente para proteger seu povo, já que sem ela por lá, a Amazon Lily não seria mais alvo de invasões. Então fica a dúvida, para onde ela iria? Uma possibilidade é justamente se aliar à Cross Guild. Isso traria benefícios para os dois lados. O grupo ganharia uma nova integrante extremamente poderosa, e Hancock teria a proteção de nomes como Crocodile e Mihawk. E, para reforçar ainda mais essa teoria do circo, seu próprio nome, Boa, é uma referência direta a uma espécie de cobra. Outro nome que entra fácil nessa lista é o de Doflamingo. Basta lembrar que o flamingo em seu nome já conecta diretamente ao tema de animais. Atualmente, ele está preso no nível 6 de Impel Down. A pergunta é, será que a Cross Guild teria motivos para libertá-lo e trazê-lo para a tripulação? Para mim, sim. Isso porque, durante a Guerra de Marineford, o próprio Doflamingo já demonstrou interesse em se aliar ao Crocodile, mostrando que existe uma certa conexão entre os dois. Além disso, um ataque da Cross Guild a Impel Down poderia ter até um duplo propósito, não apenas resgatar Doflamingo, mas também recrutar outro ex-Chichibukai preso por lá. E esse outro nome seria Edward Weevil. No capítulo 1073, foi revelado que o Weevil acabou derrotado pelo almirante Ryokugil, o Touro Verde. Segundo a própria Bakken, ele certamente foi capturado depois disso. Ou seja, a Cross Guild poderia sair de Impel Down não só com Doflamingo, mas também com o Weevil como reforço. 2 ex-Chichibukai poderosíssimos que encaixam perfeitamente nesse circo liderado por Bug. Seguindo o nosso padrão de que os possíveis novos membros da Cross Guild têm ligação com animais, vale lembrar que até o próprio Weevil se encaixa nisso. O nome dele vem de um tipo de inseto, ou seja, combina perfeitamente com essa ideia. Mas por fim, existe ainda outra possibilidade de recrutamento, só que agora não estamos falando de ex-Chichibukai, e sim de ex-membros. Who's Who, Sasaki e Maria.
No papel, eles poderiam ajudar bastante a Cross Guild, já que vimos que são guerreiros muito capazes. Agora que Momonosuke governa Wano, é bem provável que os três deixem o país. Inclusive, em uma das cover stories, já tivemos a sugestão de que Who's Who estava prestes a sair de Wano, o que pode indicar que em algum momento os três se reúnam para partir juntos, e talvez acabem cruzando o caminho da Cross Guild. E dentro desse padrão, todos eles também seguem a lógica das Akuma no Mi ligadas a animais. Sasaki com seu Triceratops, Who's Who com o Tigre Dente de Sabre e Maria com sua forma de aranha. Então, se a gente fizer um resumo de como a Cross Guild poderia ficar caso tudo isso se concretize, teríamos os três membros atuais, Crocodile, Mihawk e Bug, ao lado de possíveis recrutas como Boa Hancock, Edward Weevil e Doflamingo, e completando os três ex-Toby Hope, Who's Who, Sasaki e Maria. Imagina só a força de um bando assim. Seria praticamente um verdadeiro circo de monstros liderado pelo palhaço Bug. Mas e vocês, o que acham? Quem mais poderia se juntar à Cross Guild? Se tiverem alguma teoria ou ideia, deixem aí nos comentários pra gente trocar essa ideia. E é isso, meus nakamas, se curtiu o vídeo já sabe, deixa o like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo sobre o mundo insano de One Piece. Ah, e faz aquele favorzão, bora hype esse vídeo nos comentários. Quanto mais comentário tiver, mais o algoritmo do YouTube entrega esse conteúdo para novos tripulantes conhecerem a nossa tripulação. Então comenta qualquer coisa, uma teoria, um bug rei dos piratas ou até um simples cross guild hype já ajuda demais. E aqui vai o meu muito obrigado a todos vocês, tripulantes fiéis, que comentaram no último vídeo, que fortaleceram no like ou até mesmo quem só assistiu até o fim. Cada apoio de vocês mantém esse navio navegando firme nesse mar chamado YouTube. Vocês são a verdadeira força dessa tripulação e juntos vamos conquistar cada vez mais mares. Então bora deixar esse vídeo explodindo de hype porque o próximo conteúdo já está a caminho e vai ser insano. Mihawk está em outro nível. O ápice da sua arte com a espada não é apenas o haki do rei, mas sim uma técnica tão refinada que pode cortar qualquer coisa, até mesmo o hack mais poderoso que existe. Seja bem-vindo de volta ao canal do Tio Jorge. Hoje vamos mergulhar em uma das perguntas mais épicas do universo de One Piece. Mihawk conseguiria superar a técnica de espada do lendário Gold Roger? Desde o surgimento do ataque Kamusari, aquela técnica devastadora de Roger, os fãs vivem se perguntando, será que Mihawk poderia vencer algo assim? E no capítulo 1155, quando vimos o estilo de espada de Rox de Gebek, capaz de gerar explosões devastadoras, outra dúvida nasceu. Mihawk é de fato mais forte do que Rox quando o assunto é esgrima? Mas tem um detalhe que mexe ainda mais com a cabeça dos fãs. Zoro, o aprendiz de Mihawk, já utiliza o haki do rei como se fosse parte da sua respiração, e mesmo assim, ele ainda não domina completamente a verdadeira arte da espada suprema. Então, será que Zoro vai conseguir atingir um nível de duelo comparável a monstros como Roger e Rox? Quase ninguém sabe ao certo se Mihawk realmente possui o haki do rei. Durante todo o período de treinamento na ilha Kuraigana, ele nunca mencionou nada disso para Zoro. A única coisa que vimos é que Zoro aprendeu a fundir seu estilo com o haki do armamento, reforçando os golpes e a lâmina, mas não algo que leve a espada para um próximo nível como o Conquistador faria. O mundo reconhece Mihawk como o maior espadachim vivo, o homem que supera até mesmo o ruivo Shanks na arte da lâmina. Mas surge a grande questão, será que Mihawk é superior até a Roger e Rox na técnica de espada? É exatamente isso que vamos analisar hoje. Mihawk é realmente o número 1. Poucos no passado chegaram a ter a mínima chance contra ele. E você, sabe quem poderia rivalizar com Dracula e Mihawk? Deixa aqui nos comentários, vou adorar saber qual é a sua aposta. Antes de começarmos, só quero deixar um agradecimento aos inscritos que estão fortalecendo o canal e tornando esses vídeos possíveis. Agora, pegue sua xícara de café e vem comigo, porque a análise de hoje vai ser épica. O segredo por trás da esgrima suprema. No mundo de One Piece, os espadachins conseguem potencializar suas lâminas de várias formas. Armas lendárias com propriedades únicas, poderes de Akuma no Mi, elementos naturais e, é claro, o hack. Vamos começar pelas armas. Alguns espadachins utilizam lâminas com mecanismos especiais ou energia armazenada, capazes de liberar fogo, vento ou ondas de impacto. Porém, o número de vezes que esse tipo de arma pode ser usada é limitado, depende da energia contida nela. Depois temos as espadas combinadas com Akuma no Mi. Um exemplo icônico é a espada Funk Freed, que comeu uma Zoan e se transforma em elefante. Quando uma lâmina tem uma Akuma no Mi, ela praticamente ganha vida própria e personalidade, tornando a sincronia entre espada e espadachim ainda mais crucial. Já o uso de elementos naturais é visto em personagens como Kinemon, que envolve sua lâmina em chamas, ou mesmo Zoro, que já mostrou técnicas com eletricidade e vento. Mas o que realmente separa os grandes espadachins dos comuns é o hack. O hack do armamento fortalece a lâmina, aumenta o poder de corte e torna a arma resistente até contra logias. Espadas como Ema, por exemplo, absorvem o haki do usuário e liberam cortes extremamente poderosos. E o ápice disso tudo?
o hack do rei aplicado à espada. Espadachins que dominam essa técnica são capazes de criar golpes devastadores, com uma força destrutiva que pode devastar tudo num raio de quilômetros, algo que vimos em lendas como Rox e até Barba Branca em sua época. Porém, existe um desafio que nem o hack do rei consegue superar: o diamante. Josu, o comandante da tripulação de Barba Branca, é o maior exemplo disso. Nem mesmo cortes imbuídos com o hack mais avançado conseguem penetrar sua defesa quando ele está transformado com a Kira Kira no Mi. E foi justamente Josu quem recebeu o golpe de teste de Mihawk na Guerra de Marineford, quando o maior espadachim do mundo lançou uma onda cortante devastadora em direção à Barba Branca, apenas para ser bloqueado por aquele diamante indestrutível. Josu bloqueou o corte de Mihawk apenas com seu corpo de diamante, sem nem mesmo usar hack do armamento. Quando colocamos esses dois frente a frente, muitos ainda diriam que Mihawk é superior, mas Eiichiro Oda já deixou claro em um SBS que ninguém até hoje conseguiu cortar diamante. O diamante é o teste final para qualquer espadachim em One Piece. Vocês se lembram que em Marineford Josu perdeu o braço esquerdo? O que causou esse ferimento não foi uma espada, e sim o poder congelante de Aokiji, que congelou seu corpo até os ossos, fazendo o braço se quebrar como vidro. Contra armas convencionais, Josu nunca sofreu ferimentos, e é aí que está o verdadeiro desafio. Diamante é a barreira que Zoro precisará superar se quiser um dia alcançar o título de Mihawk, como o maior espadachim do mundo. Mas você pode estar se perguntando, por que diamante? Por que cortar diamante é tão importante? A resposta está em um momento clássico do passado de Zoro. No capítulo 193, Zoro declara: "Eu vou ser o homem capaz de cortar até mesmo o aço." Mas naquele ponto da história, ele ainda não tinha desenvolvido nenhum hack. Quando enfrentou o Das Bones Homem-Lâmina, nenhum de seus golpes conseguia sequer arranhar o corpo do inimigo. Diferente de Mihawk, que com um único golpe teria acabado com ele, Zoro precisou de uma evolução completa na sua técnica. No capítulo 195, ele desenvolve a habilidade de sentir a respiração de todas as coisas, uma percepção que permite cortar o que ele deseja, e ao mesmo tempo não cortar nada se essa for sua vontade. Foi assim que ele finalmente superou seu oponente, mas esse conceito vai além. Seu mestre, Koshiro, já havia dito: um espadachim de verdade pode escolher o que cortar e o que não cortar. A lâmina deve obedecer à vontade do espadachim. Zoro entendeu isso no momento em que sua espada, incrivelmente afiada, não cortou nem mesmo uma folha ao ser guiada apenas pela sua intenção. E logo depois, ao usar sua técnica Corte do Leão Voador, conseguiu finalmente cortar o aço do corpo de Faz Bones. Mas aqui entra um detalhe crucial: hack e espada são coisas diferentes. Um espadachim medíocre, que só infunde hack na lâmina, depende da força bruta do hack para cortar. Se enfrentar alguém com um hack mais poderoso, seu golpe será bloqueado. Por outro lado, um verdadeiro mestre da espada, alguém que domina a respiração das coisas, pode cortar até o próprio hack. E um exemplo disso é Charlotte Cracker, um espadachim extremamente habilidoso que conseguiu cortar através do hack do armamento de Luffy durante sua luta. Isso não foi apenas poder bruto, e sim espada de verdade. Os espadachins lendários têm algo em comum: eles não medem a força pela quantidade de haki, mas pela maestria em cortar o impossível. E Mihawk está no topo dessa lista. Se Cracker já é capaz de cortar o hack do armamento de Luffy, imaginem o que Mihawk, o maior espadachim do mundo, pode fazer. O verdadeiro ápice da espada não é apenas destruir, mas também controlar. Koshiro ensinou isso a Zoro. Se você consegue segurar sua espada no instante antes de ceifar uma vida, mesmo após o golpe ter sido desferido, então você atingiu o auge da esgrima. Isso significa que um mestre absoluto pode cortar e ao mesmo tempo decidir não ferir. Sua lâmina se torna uma extensão da alma. É assim que nasce uma espada negra, uma arma de nível supremo que só aparece quando espadachim e espada se tornam um. E no mundo todo existem pouquíssimos exemplos desse nível. Temos Ryuma, o lendário samurai de Wano, que empunhava a Shusui, hoje usada por Zoro, e Mihawk, dono da Yoro, a maior espada negra já vista. Zoro devolveu a Shusui ao país de Wano porque ainda não era capaz de extrair todo o potencial da lâmina. Agora com Ema ele busca evoluir para um nível ainda mais alto, talvez até alcançar o que Mihawk já conquistou. E sobre Mihawk não restam dúvidas. Nem Roger, nem Rox, nem qualquer outro espadachim do passado conseguiu criar uma espada negra do nível da Yoro. Isso é algo único de Mihawk. No fim das contas, o título de maior espadachim do mundo não depende de quem tem hack do rei, mas sim de quem pode cortar o impossível. Se existe algo que Mihawk não pode cortar, ainda não foi mostrado. E a cada confronto ele prova por que mantém o trono há décadas. Mesmo se comparado com lendas como Shanks, Rox ou Barba Branca,
Mihawk ainda é reconhecido como o maior na arte da espada. E você, acredita que Zoro vai conseguir superar Mihawk um dia? Deixe seu comentário aí embaixo, porque essa batalha lendária já está escrita no destino de One Piece.